Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a você, a toda a sua casa, a toda a sua família que nos acompanha por intermédio dessa transmissão. Estamos falando diretamente da sede da Assembleia de Deus em Rio Claro, Ministério do Belém, igreja essa pastoreada pelo nosso querido pastor Sisaque Valadares. Hoje, como costumeiramente, faremos e trataremos mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E você é convidado para nos acompanhar, para aprendermos juntos nesta manhã tão especial, 23 de fevereiro de 2025. Que a bênção do Senhor alcance sua casa, sua família e todas as áreas da sua vida. Nós, nesta manhã, estudaremos a lição de número 8, justamente que trata sobre Jesus viveu a experiência humana. Revista esta comentada pelo querido pastor e comentarista Ezequias Soares. Este trimestre que estamos estudando bastante sobre doutrinas, sobre heresias, sobre temas que tentam afutar ou combater o evangelho genuíno e verdadeiro. Então, quero te convidar a estar conosco acompanhando esta aula. Iniciaremos aqui pelo nosso texto áureo da lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana, que diz assim o nosso texto áureo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. A verdade prática nos diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Vamos entrar agora na nossa leitura bíblica em classe, e eu te convido a nos acompanhar, seja com a sua Bíblia, seja com a sua revista. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em João, capítulo 1, dos versículos 43 a 51, e em Mateus, capítulo 26, dos versículos 37 ao 38, e depois o versículo 42, que nos diz assim o texto sagrado. João, capítulo 1, a partir do versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus capítulo 26, versículos 37, 38 e 42 diz assim: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Pois bem, lemos a nossa leitura bíblica em classe, como já lido com os irmãos em duas passagens,
E agora adentraremos para a nossa lição, como costumeiramente, introdução, tópicos e subtópicos. A lição desta manhã, ela é composta por 3 tópicos e seus respectivos subtópicos. Nos acompanhe, por favor. Aqui, à guisa de introdução, nós falaremos antes da nossa palavra-chave, que ela nos traz, o comentarista, sobre experiência. O que é esta palavra-chave experiência, né? Experiência é um conhecimento ou um aprendizado obtido através da vivência ou da prática. Considerando que o tema da nossa lição é Jesus viveu a experiência humana, falaremos muito nesta manhã sobre isso, sobre essa vivência de Jesus, essa experiência do nosso Mestre entre as pessoas, essa experiência do nosso Mestre na experiência e na vivência humana, o Jesus homem, o Jesus carne, o Jesus pessoa, o Jesus ser humano também falaremos nesta lição. A nossa introdução, ela diz, mas antes também precisamos falar dos objetivos da nossa lição, que eu não posso me esquecer, que é, o primeiro, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. A segunda é explicar as heresias que negam explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E o terceiro é reconhecer como essas heresias apresentam atualmente. Ali no slide teve uma repetição, mas eu explico para os irmãos nos próximos. À guisa de introdução, nós temos: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós notamos e encontramos que Jesus, ele de fato teve uma vida social. Ou seja, ele se relacionou com pessoas, se relacionou com gente, conversou, visitou casas e até também esteve presente em festas. Também encontramos na vida religiosa de Jesus, ele sempre presente nas sinagogas. E também identificamos a sua vida religiosa pelas suas falas, seus ensinos e conversas que demonstravam isso. Jesus era, de fato, um frequentador, ensinador e aquele que também aprendia nas sinagogas. A sinagoga nada mais é do que o lugar aonde os judeus frequentavam para se aprender a palavra, buscar a Deus, instruir a criança e até mesmo, há quem diga, resolver-se causas judiciais. Essa palavra, em uma da sua tradução, sinagoga, significa assembleia. Se um dia você tiver a oportunidade de ir a Israel, provavelmente o guia turístico que há de te acompanhar, ele vai te levar ou te mostrar alguma sinagoga que é utilizada por eles até hoje. Então, também veremos nesta lição essa vida do nosso mestre, essa vida social, Jesus humano, que faz parte de uma sociedade, e também veremos esse Jesus, o nosso Jesus religioso, que frequentava a sinagoga e seguia todos os preceitos bíblicos dos judeus também. Ainda dentro da nossa introdução,
nós encontramos três palavras que faz-se necessárias e interessante citar aqui, que é o anacoreta, o monge ou eremita. O comentarista foi muito feliz em deixar essas três palavras aqui para pensarmos juntos e entendermos melhor o que é isto. Jesus, ele não viveu como um anacoreta. Essa palavra no grego antigo, ela significa aquele que abdicou-se do mundo, ou seja, um indivíduo que por motivos religiosos vive na solidão, retirado de um convívio social. A outra palavra usada pelo comentarista é monge. O monge é um homem que vive em um mosteiro, que fez ou faz votos religiosos e se retira da vida mundana para viver com outros monges, dedicando-se às orações e ao seu trabalho religioso. O eremita ou ermitão é um indivíduo que usualmente por penitência, agressão a si, religiosidade, misantropia ou simples amor à natureza, ele vive em um lugar deserto e isolado. Jesus não foi igual a nenhum deles. Jesus, ele de fato tinha uma vida social e nós vamos identificar aqui nos próximos tópicos e subtópicos. Entrando no nosso tópico de número 1 da nossa lição, trata-nos sobre a experiência humana no ministério de Jesus. O primeiro subtópico do tópico 1 é os debates com as autoridades religiosas. E nos diz assim a lição: os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades que temos. Os fariseus. O nome vem do hebraico, prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras. Note isso. Eles defendiam a tradição acima das escrituras. E a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Vou ler as 3 religiões que debatiam com Jesus ou que perseguiam Jesus e já explico cada uma. Os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Até pouco antes do surgimento desses grupos eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva. Ouça isso. Pois não acreditavam em anjos, espíritos, nem na ressurreição. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem a Jesus. O terceiro grupo, os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Vamos lá. Vamos falar desses 3 grupos e cada um de uma vez para um melhor entendimento nosso. Fariseu,
Acredita-se, ou fariseus, acredita-se que o termo fariseu deriva do verbo hebraico parash, ou parashi, isto é, dividir ou separar. Portanto, os fariseus eram um povo ou um grupo separado. Eles se achavam diferentes dos demais, mais santos do que todos, melhores do que todos, então viviam separados. Era, de fato, a religião mais difícil a ser seguida do passado, pela sua rigorosidade ou pela sua dificuldade de seguir os seus ensinos ou mandamentos estabelecidos por ele. O próprio apóstolo Paulo disse que era um fariseu, criado, formado nessa religião e muito bem instruído. Wycliffe, um grande comentarista e escritor, foi muito feliz ao falar sobre os fariseus. Ele diz que era uma religião que construiu uma cerca em volta da lei. Selecionavam os regulamentos legais do Antigo Testamento que eram destinados aos sacerdotes e levitas. Wycliffe também diz que Jesus denunciou o farisaísmo por causa da hipocrisia de alguns de seus representantes. Eles diziam, ensinavam, mas não praticavam. E exigiam que os seus seguidores também tivessem ações exteriores. Quando eles cumpriam o que estabeleciam, se vangloriavam, batiam no peito e diziam: eu faço, eu realizo, eu sou, eu posso. E Jesus falou sobre essa postura deles, nos ensinando. Vamos ler, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, e também no versículo 20. Mateus, capítulo 5, versículo 20, que nos diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então Jesus aqui está citando os fariseus para dizer o seguinte, sobre a justiça. A vida como eles vivem, a forma como eles vivem, não agrada e não está à luz das Escrituras. A tal ponto que se nós não formos diferentes, se não excedermos esse como deles, não herdaremos o reino dos céus. O segundo grupo é os saduceus. Saduceus refere-se aos partidos sacerdotais aristocráticos, na última fase do período do Segundo Templo. Os saduceus eram considerados conservadores quanto às doutrinas antigas e consideravam o templo e seu sistema sacrificial como supremos, acima de tudo e acima de todos. Não acreditavam em anjos e em outros espíritos, e na escatologia dos saduceus não havia uma crença na ressurreição dos mortos. Jesus também denunciou a doutrina dos saduceus. O outro grupo é justamente os herodianos. Os herodianos são mencionados em 3 passagens dos evangelhos. Vamos acompanhar para um melhor entendimento. Marcos, capítulo de número 3, versículo 6. Marcos, capítulo de número 3, você pode acompanhar na sua Bíblia. E versículo 6. E tendo saído os fariseus, olha só, fariseus sendo citado, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então aqui nós vemos os fariseus e os herodianos se juntarem para acharem ocasião contra o nosso mestre. Capítulo 12 ainda de Marcos, versículo 13. Vamos ler lá, por favor. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Novamente, eles se juntam para tentarem acharem ocasião contra o nosso Jesus. E também
a última referência, Mateus, capítulo 22, do versículo 16. Mateus, capítulo 22, versículo 16, que diz assim: E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Que discípulos esses? Os discípulos dos fariseus. Você vai ver no versículo 15, que mais para frente vamos ler. Dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Os herodianos eram apoiadores de Herodes, como lemos na lição. Eram leais a Herodes e o apoiavam. Eram homens influentes perante a sociedade. Porém, também, eles questionaram a Jesus juntamente com os fariseus. Você vai encontrar isso no capítulo 22 de Mateus mesmo, dos versículos 15 ao 22. Vamos ler. Porque Jesus, ele justamente ataca tanto o fariseu, quanto os herodianos, quanto os ensinos, ou a tentativa deles de acharem alguma acusação ou erro nos ensinos ou na postura de Jesus. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15. Veja só. Então, retirando-se os fariseus, olha aqui, consultaram entre si como surpreenderiam-no alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Então, juntam os fariseus e os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se dá porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então, eles se juntam para fazerem uma pergunta a Jesus sobre tributo, imposto a César, para tentarem pegar Jesus de alguma forma. Aí Jesus responde. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Jesus coloca no plural aqui, colocando os dois grupos na colocação. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Então nós vemos os herodianos se juntando com os fariseus para tentarem, de alguma forma, identificarem em Jesus alguma falha, algum erro em seu ensino. Mas Jesus, homem sábio, filho de Deus, 100% homem e 100% Deus, sábio na sua colocação, respondeu os herodianos e também os fariseus de forma sábia, a tal forma que eles ficaram maravilhados. Muito bem. A nossa lição ela é muito também teórica e com muitas palavras e ensinos teóricos. Chegaremos no momento prático, mas a lição nos remete a isso e é necessário que tratamos isso conforme a nossa lição. Segundo o subtópico do tópico 1, a vida social e religiosa de Jesus. A lição nos diz assim: o mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos como Filipe, André, Pedro e Natanael aconteceu no ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas, independente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora, e a mulher samaritana.
Veja só, o pastor Ezequiel Soares, ele é muito sábio e muito feliz na colocação, ou nas colocações, sobre a vida social e religiosa de Jesus. Jesus, ele não se isolou e não saía esporadicamente para realizar feitos ou para anunciar o reino. Pelo contrário, tem uma passagem que ele se isola por 40 dias, ali quando ele está sendo tentado pelo diabo no deserto, onde ele ora e jejua e ora, mas por um propósito espiritual, mas ele não teve todos os seus anos de vida, a sua vida toda, separado, como um monge, ou como outros que já citamos aqui, um anacoreta ou um eremita. Pelo contrário, Jesus participava de uma vida social intensa, teve uma vida social intensa. Nos evangelhos podemos identificar isso, seus relacionamentos com as pessoas, sua interação, seus ensinos. E o lindo disso também é que Jesus interagia, convivia com pessoas, independente de sua condição social, espiritual. Nesse quesito, ele não fazia acepção de pessoas, escolhia pessoas para conviver com uns e deixar outros, para ter amizade com alguns e desprezar outros. Não. Jesus se relacionava com rico, com pobre, com sábios e com faltos de sabedoria. Desde um Nicodemos, conhecedor da lei, desde um José de Arimateia, conhecedor e também próspero, até mesmo um leproso, até mesmo uma mulher pecadora, até mesmo uma samaritana. Jesus, ele se relacionava com todos e veio para todos. Infelizmente, alguns não o quiseram, mas aqueles que o desejou, se tornou o salvador desse e o levarão esses para o céu. Muito bem, vamos para o terceiro subtópico do tópico 1, que nos diz sobre características próprias do ser humano. Diz assim a lição: Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Mateus, Marcos, Lucas e João nos demonstram isso que o comentarista da lição nos relata. O nascimento de Jesus, o crescimento e desenvolvimento de Jesus, sua vida adulta, seus problemas homens ou humanos como fome, sede, cansaço, assim como nós temos sua morte e sua ressurreição. Em todas as fases de sua vida, encontramos evidências no Evangelho da sua vida social e religiosa. O Novo Testamento é descrito isso por Mateus, Marcos, Lucas e João. A sinopse 1 do nosso primeiro tópico é: nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Pois bem, meus irmãos, está claro que o nosso Jesus, ele de fato teve a sua experiência humana, socialmente e religiosamente. Segundo tópico, heresias que negam heresias que negam a humanidade de Jesus.
O primeiro subtópico do tópico 2 é o apolinarismo. Apolinarismo. E diz assim a lição. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega Jesus encarnado, teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, a psiche, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma soma humana, ou humano, e uma psiche humana, ou psique, mas não uma pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse espírito humano. Eu fui estudar um pouco sobre Apolinário ou o apolinarismo. Ele ensinava que as duas naturezas de Jesus, humana e divina, não podiam coexistir na mesma pessoa. Talvez ele esqueceu da passagem onde Jesus disse, que eu e o Pai somos um. De acordo com Apolinário, como Jesus era humano, ele deveria, ou ele teve pecado e uma natureza pecaminosa. Não poderia compartilhar o mesmo corpo com a natureza divina. Só que, talvez também, ele não tenha tido visto a leitura de que em nada ele pecou, nosso mestre, em nada errou. Pelo contrário, foi fiel a Deus, sem pecado, um cordeiro imaculado, desde o princípio até a sua morte. Apolinário acreditava que Jesus tinha um corpo e uma alma humana, mas a mente de Jesus foi substituída pelo Logos, segundo ele. Ele imaginava Cristo como um meio termo entre Deus e o homem. E nós sabemos que Apolinário, de fato, estava equivocado em sua ideia, ou em seu ensino, ou no princípio que acreditava. Jesus, como Deus, ele desceu dos altos céus, se esvaziou-se da sua glória, nasceu em forma encarnada em uma mulher por obra do Espírito, não por uma relação sexual humanamente falando. O nosso Jesus veio como homem, nasceu de um nascimento natural, mas de uma geração sobrenatural, em uma manjedoura, nascendo em Belém, fugindo para o Egito, voltando para Nazaré, crescendo em Nazaré, mudando-se para Cafarnaum, e assim como Deus, fazendo sinais e prodígios e sobrenaturais que só cabiam a Deus, ao poder espiritual, a um poder genuíno, mas também um Jesus homem, 100% Deus e 100% homem, que teve sede, que teve fome, que teve cansaço e que se relacionou, que teve uma vida social com as pessoas. Essa é a ideia de Apolinário e o seu apolinarismo que nós refutamos e acreditamos, professamos e ensinamos que Jesus, ele de fato, teve uma vida humana. Segundo subtópico do tópico 2, reação da igreja. O comentarista escreve: a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio da Calcedônia em 451. Eu deixei isso aqui bem grifado para ratificar aos irmãos. Sobre a reação da igreja quanto ao apolinarismo, a diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado
heresia no Concílio da Calcedônia em 451. E quando mergulhamos nesse ensino herético, observamos que de fato ele está contra e longe as doutrinas bíblicas e ao ensino bíblico. Terceiro subtópico do tópico 2, o monotelismo. A lição diz assim: é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade e desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existia em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Ou seja, ele não concordou e dizia que não era válida o monotelismo. Ou seja, então, justamente, Jesus teve a sua vida humana, seus desejos como homem, comer, beber, dormir, descansar, assim como nós, mas também teve a sua natureza divina, como perdoar pecados e realizar feitos e acontecimentos que somente Deus, o poder de Deus, a sua natureza divina, poderia realizar. Pois bem, entrando aqui na nossa sinopse 2, da nossa lição desse segundo tópico, diz assim: o apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. Entrando para o terceiro e último tópico, nós falaremos sobre como essas heresias se apresentam nos dias atuais. E o primeiro subtópico do tópico 1, do tópico 3, melhor dizendo, diz: quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? E a lição diz: podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, o atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os Mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona. Ensina-nos a rejeitarmos as fábulas, conforme Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Os evangelhos nos mostram um Jesus estranho em sua comunidade. Melhor, os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Ouça, meus irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, nós só identificamos Jesus visitando o Egito, e pelos lugares que ele percorreu ali no Oriente Médio, como encontramos na Bíblia, Galileia, Cafarnaum e outros, nós vemos essas regiões. Outras religiões dizem lugares que Jesus visitou que não temos base bíblica para isso. Como provamos que Jesus visitou o Egito? Quando ele recebeu aquela ameaça de que todos os bebês abaixo de 18 anos, abaixo de 2 anos, deveriam ser mortos. Então, José, sendo instruído, avisado por Deus, por uma revelação, ele foge para o Egito. Só que a mesma Bíblia também diz
que esse José e Maria e Jesus bebê, que fogem para o Egito devido a essa ameaça de morte, são os mesmos que Deus trazem do Egito para habitarem primeiro em Nazaré e depois mudarem para Cafarnaum. Então, precisamos deixar isso muito bem claro. A Bíblia não nos dá base que Jesus foi na Índia. A Bíblia não nos dá base que Jesus foi nos Estados Unidos. Não. Jesus envia e enviou seus missionários para muitos lugares, para muitos países, assim como o apóstolo Paulo, que iniciou a primeira igreja na Europa, assim como os apóstolos, ou a futura escola apostólica escolhida por nosso Jesus, que foram em tantos lugares, tantas regiões e tantos países. Isso sim é o que nós podemos identificar na história, nos ensinos e nas biografias. Seguindo para o nosso segundo e último subtópico desta lição, segundo subtópico do tópico 3, Jesus era visto como alguém da comunidade. E a lição diz: essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu, essa cultura que é lá da Índia, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Aqui, o comentarista ele está deixando claro e deixando registrado, até com a base bíblica, como Jesus se comunicava, como Jesus se relacionava com o povo e também com a comunidade. Jesus tinha família, Jesus tinha irmãos, Jesus tinha irmãs. É só você ler Marcos capítulo 6, versículo 23, que você vai saber disso. Jesus tinha relacionamentos com pessoas, conversava, chorava, se alegrava, festejava, participava de festas. João capítulo 2, ele foi num casamento. Casamento é lugar de alegria, lugar de festa. E até ajudou aqueles noivos, né? Aqueles que estavam na festa, porque o vinho havia acabado e ele multiplicou, transformando a água em vinho. Jesus era visto como alguém da comunidade, não era alguém isolado, não era um visitante, não era um turista, não. Ele de fato viveu, falava com pessoas, atendia pessoas, sentiu as necessidades e as dores humanas, sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede e cansaço, assim como toda a comunidade. A sinopse 3, do nosso último tópico diz: ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Na nossa conclusão, diz assim: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Abra um parênteses aqui. Deus não nos chamou para sermos ilhas. Deus nos chamou para sermos pontes. Deus nos chamou para vivermos entre as pessoas, mas viver de uma forma conforme Ele ensinou. Convencer essas pessoas, pregar para essas pessoas, por intermédio da palavra de Deus, da vivência e do como viver diante dessas pessoas. É possível entrar e sair e não se contaminar. É possível entrar e sair e não pecar. É possível entrar e sair e dar um bom testemunho. É possível ser um servo e uma serva de Deus em um ambiente profano. É possível pregar Jesus sem palavras pela sua forma de viver, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, nos seus negócios e perante a sua vizinhança e seu bairro.
é possível. Jesus provou para nós, vivendo na comunidade, diante das pessoas e junto das pessoas, que é possível ser crente, ser fiel a Deus e pregar o evangelho, às vezes nem por palavras, mas somente pela sua forma de viver. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Eu quero finalizar esta lição com o que Paulo escreveu aos Filipenses. A carta aos Filipenses, no capítulo de número 2. Você pode acompanhar na sua casa essa passagem extraordinária, do versículo 5 ao versículo 11, que prova para nós aqui esse Jesus Deus e esse Jesus homem. Esse Jesus que tinha conexão com o céu e esse Jesus que tinha conexão também com a terra. Diz assim, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, igual, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus negócios. Lembre-se, Jesus entende você, porque Ele viveu aqui como um ser humano, como estamos vivendo. Suas dores, seus problemas, suas dificuldades, seu choro, Ele te entende, Ele te conhece e te compreende. Aproveito para fazer um convite a você e a sua casa e a sua família, nesta noite, no culto, às 18h30, aqui na sede da Assembleia de Deus, de Rio Claro, Ministério do Belém, ou em todas as nossas outras 40 congregações. Você será bem-vindo e abençoado juntamente com a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.